Bom dia, crianças, tudo bem? Espero que todos estejam excelentes, estejam se cuidando em casa e também o professor gostaria de desejar uma excelente manhã e um ótimo final de semana que está chegando. Hoje, o professor vai explicar a atividade de matemática. Hoje é dia 20 de agosto de 2021. Não deixem de colocar o nomezinho de vocês nas atividades, tá bom? E depois também de estar enviando a foto para o professor. Então vocês vão pegar o material de vocês, o livro Aprender Sempre, vão abrir nas páginas 125, 126, 127 e a página 128. Coloquem o nome de vocês em todas as páginas, pausem o vídeo para ajudá-los no momento que vocês estejam colocando o nome, tá bom? Para vocês não se perderem. Hoje é dia 20 de 8 de 2021. E iremos começar com a página 125. Aula 8. Quem ficou com a maior parte? O que vamos aprender? Nesta aula, vamos identificar e representar frações. Quem lembra o que são frações, pessoal? Então, uma fração, ela tem o numerador, que é o número de cima, e o denominador, que é o número que fica embaixo. No exercício 1, Leandro, Giovanna e Maiara combinaram de levar um bolo para comer no intervalo dos jogos. Eles fizeram os bolos do mesmo tamanho, só mudaram o sabor. Leandro fez de cenoura, Giovanna de chocolate e Maiara de coco. Observe o que cada um comeu do bolo. A primeira, eu comi metade do bolo que eu fiz. Então vocês perceberam que a metade é 1 sobre 2? O numerador é o 1 e o denominador é o 2. A Maiara, eu comi 1/3 do bolo que eu fiz. O que significa 1/3, pessoal? Que de 3 partes do bolo ela comeu 1. O Leandro disse assim: eu comi 1/6 do bolo que eu fiz. O que significa 1/6? O denominador, que é o número de baixo, é o 6. Então imagine um bolo cortado em 6 pedaços e ele comeu apenas 1. Faça o desenho que representa a quantidade que cada um comeu do bolo e descubra quem comeu o maior pedaço. Então, o professor já fez o desenho para vocês para estar ajudando, tá bom? Vocês vão encontrar quem comeu metade, quem comeu 1/3 e quem comeu 1/6. Lembrando que metade, 1 sobre 2, quer dizer o quê? Que eu tenho 2 pedaços e a pessoa comeu 1. Ou seja, ela comeu a metade. 1/3 são 3 pedaços, onde eu como 1. E 1/6 é algo cortado em 6 pedaços e eu vou comer 1 apenas. Assim vocês vão colocar quem que é a Giovanna aqui no desenho, quem é a Maiara e quem é o Leandro. E também vão fazer o desenho igual o professor fez no exercício 1. 2. A mãe de Carolina fez cupcake para ela levar para seus amigos comerem. Ela fez 18 cupcakes e comentou com sua filha que metade dos cupcakes são de chocolate. Então, olha aqui. Aqui estão todos os cupcakes, os 18, tá vendo? Metade, que são essa parte aqui, foram feitas de chocolate, ok? Depois, 1/3 são de doce de leite. Então, 1/3, que é essa parte aqui, é o de doce de leite. E 1/6 é o de coco. Aí tá perguntando, quantos cupcakes foram feitos de cada recheio? Então, de recheio de chocolate foram feitos quantos? Metade.
Então vocês vão contar e vão colocar quantos cupcakes foram feitos de chocolate. Quantos cupcakes foram feitos de doce de leite, que é 1/3, vocês vão contar e colocar a quantidade. E quantos cupcakes de bolo, que foram feitos 1/6, vocês vão colocar a quantidade ao lado. Na página 26, figuras geométricas. O que vamos aprender nesta aula? Vocês vão analisar, nomear, comparar figuras espaciais, identificar regularidades nas contagens de faces, vértices e arestas e associar figuras espaciais e suas planificações. 1. Cláudia estava pesquisando sobre museus e encontrou uma fotografia do Museu de Louvre, em Paris. Ela começou a analisar a entrada do museu e observou que poderia associá-las a figuras geométricas. Então vocês estão vendo que aqui está a entrada do museu lá em Paris. E a entrada dele, ela é comparada como o quê? Como as figuras geométricas. Vocês observaram? Essa aqui é uma pirâmide, base quadrada. Qual figura geométrica você encontra na entrada do museu? Então é o que, pessoal? É uma pirâmide e a sua base é quadrada. B. Depois que ela identificou as figuras geométricas da fotografia, ela elaborou um quadro para identificar o número de vértices, de faces, de arestas de algumas pirâmides. Ajude Cláudia a completar o quadro. Então, pessoal, aqui eu tenho os sólidos, né, que são as figuras. A primeira é uma pirâmide de base triangular, uma pirâmide de base quadrada e uma pirâmide de base hexagonal. Então, pessoal, fica uma dica. Aqui vocês vão colocar o número de lados do polígono base. Se eu falo que a base é triangular, 3. Então, quantas bases eu vou ter? 3. Então, vocês vão colocar o número 3 aqui dentro. Se eu falo que a pirâmide de base quadrada, se é quadrada, então, quantos lados, quantos polígonos de base vai ter num quadrado? São 4 bases. Se a pirâmide tem a base hexagonal, então ela tem uma base com 6 lados, tá bom? Agora, número de faces. O que são as faces, pessoal? É esse lado aqui que a gente consegue enxergar na figura. Essas laterais, ó, essa parte da frente são as faces da figura, tá bom? Vocês vão contar quantas faces tem. Número de vértices. O que são vértices, pessoal? São as pontas de cada figura. Que nem, por exemplo, aqui, ó, tenho uma ponta, 2 pontas, 3 pontas, 4 pontas. Lá do outro lado, 5 pontas. Vocês vão fazer em todas, tá bom? E a última, que é o número de arestas. O que seriam as arestas? São esses lados da figura, tá bom? De uma ponta na outra, tem uma aresta. De uma ponta na outra aresta. Essa linha lateral da imagem, tá bom? Que vocês vão contar e também vão colocar aqui, tá bem? Dentro do quadro. Para todas as pirâmides. Pirâmides de base triangular, de base quadrada, de base hexagonal. Na página 127, está perguntando quais regularidades você observa sobre os elementos da pirâmide. Então eu consigo observar que o número de faces é igual ao número de lados. Então essa é uma regularidade, tá bom? Outra regularidade é que o número de vértices é o mesmo que o número de faces. Essa é a segunda regularidade. E a terceira regularidade é que o número de arestas é o dobro do número de lados. Então essas são as 3 regularidades, tá bom? O que é parecido nelas. Na 2 fala que a professora Cecília
pediu que seus alunos montassem alguns sólidos geométricos. Valéria montou um sólido com as seguintes características: 6 vértices, que são as pontas, na verdade, 10 arestas, que são os lados, 6 faces, onde as faces são triangulares e a base pentagonal. De acordo com essas características, qual foi o sólido que a Valéria montou? Será que foi a imagem 1? Lembrando que tem que ser igual ela comentou, tá bom? Tem que ter 6 vértices, 10 arestas, 6 faces. Tem que ter faces triangulares e a base pentagonal. Será que foi a segunda? Será que foi a terceira? Ou será que foi a quarta imagem? Vocês vão colocar um xizinho na correta, tá bom? O professor quer deixar uma dica para vocês observarem bastante essa imagem aqui, tá bom? E contar quantos vértices ela tem, quantos arestas e também quantos faces. C. B, quer dizer, qual o nome sólido construído por Valéria? Então, ela é o que? Uma pirâmide de base pentagonal. Depois, na C, qual das planificações abaixo representa o sólido que Valéria construiu? Então, lembrando que ela construiu esse. E aqui embaixo, qual dessas figuras vocês acham que é parecida com aquela? Vocês vão fazer um xizinho, tá bom? Na página 128, aula 10. Vamos fazer suco? O que vamos aprender? Nesta aula vamos resolver problemas com grandezas de capacidade de massa. Depois que acabaram as Olimpíadas na escola, Silvana foi até a casa de sua amiga Marisa para conversarem sobre os jogos que elas participaram. Quando chegou a mãe da Marisa, pediu que elas fossem ao supermercado comprar suco e frios para fazer um lanche. Vamos analisar as situações e ajudar as meninas a resolver cada situação. 1. A mãe de Maria pediu para ela comprasse 1 litro de suco concentrado no supermercado. Tinha a seguinte oferta: suco concentrado 250 ml, R$ 3,00. Promoção: suco concentrado 1 litro por apenas R$ 10,50. Marisa pensou em levar as garrafas de 250 ml. Quantas garrafas ela precisa para formar 1 litro de suco? Então, para ela formar 1 litro de suco, ela vai precisar do quê? De 250 ml, mais 250 ml, mais 250 ml, mais 250 ml. Então, ela vai precisar de 4 garrafas de 250 ml, porque quando eu somo 250 mais 250 mais 250 mais 250, eu vou achar 1.000, que seria 1.000 litros, que nada mais do que 1 litro. 1.000 ml, na verdade, né? Que nada mais é do que 1 litro, 1.000 ml. B. O que é mais vantajoso ela comprar? Garrafas de 250 ou de 1 litro? Justifique sua resposta. Então, se ela comprar a garrafa de 250 ml, ela vai precisar de 4. Quantos que é 3 vezes 4? Porque cada 250 é R$3. Se eu comprei 4 para dar 1 litro, então vai ficar 4 vezes R$3, que nada mais é do que R$12. E se ela levar nessa promoção a garrafa por 1 litro por R$10,50, estará sendo o que? Mais vantajoso ela levar uma garrafa de 1 litro, porque ela vai pagar R$10,50. Se ela levar 4 garrafas de concentrado de 250 ml, ela vai pagar R$12. Na C fala: Marisa também precisa comprar frio. Sua mãe pediu 500 gramas de mussarela, 400 de presunto. Cada um dos dois tipos de frios
já estava fatiado e embalado com bandejas de 100 gramas e 200 gramas. Como ela pode comprar as bandejas de frio de modo a comprar exatamente a quantidade de mussarela e o de presunto que a sua mãe pediu, então ela pode comprar o quê? 5 bandejas de 100 gramas de mussarela, que 5 vezes 100 dá 500 gramas de mussarela. E ela pode comprar o quê? 2 bandejinhas de 200 gramas cada, porque 200 gramas mais 200 gramas de presunto é igual a 400 gramas de presunto. Combinado? Então ela pode comprar 5 bandejinhas de 100 gramas, que vai dar 500 gramas de mussarela, ou 2 bandejinhas de 200 gramas cada uma de presunto, que somando 200 mais 200 eu terei 400 gramas de presunto, tá bom? Qualquer dúvida, só chamar o professor.